desejar boas-vindas ao professor. Ok. Só desejar boas-vindas, então, a todas as pessoas que estão online. Nós estamos iniciando então, essa sessão agora, das 16h30 até às 18 horas. Estou aqui ao meu lado do professor Lucas, né? Isso aí. Bem-vindo a todos. Essa sessão trabalha a parte de desempenho e desenvolvimento sustentável, assim como o ODS. Teremos 4 apresentações, né? Primeiro do Benerval, e posteriormente serão 3 vídeos aí que estarão disponíveis. Obrigado e boa sorte a todos. Você passa os slides? Passo, sim. Deixa eu só decidir. Bom, boa tarde a todos. Vou apresentar um artigo intitulado Respostas Corporativas à Pandemia da Covid-19, uma análise dos relatórios da administração das companhias brasileiras. Essa pesquisa foi desenvolvida por mim, Dermeval Martins Borges Júnior, professor da Universidade Federal de Goiás. Eu também sou discente do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Uberlândia. E também participou da pesquisa a professora Cíntia Rodrigues de Oliveira, da Universidade Federal de Uberlândia. Bom, como é de conhecimento de todos, né, infelizmente a gente teve o evento da pandemia aqui no Brasil a partir de 2020, especificamente, e esse evento acabou afetando a economia global. Também afetou a forma com que as empresas conduzem seus negócios, mas além de tudo isso, né, além de ser um evento que ocasionou mudanças tanto na economia como nos negócios, foi um evento que constituiu em uma crise humanitária de proporções mundiais, né? Nesse cenário, diversos segmentos da sociedade foram convocados a atuar aí para tentar minimizar os efeitos dessa pandemia. Um desses segmentos são as próprias empresas, né? Então, o objetivo do trabalho foi investigar as iniciativas desempenhadas pelas empresas brasileiras em resposta à pandemia de Covid-19 e que foram divulgados nos relatórios de administração. Em outras palavras, de modo mais simples, é verificar o que as empresas estão comunicando que elas fizeram para tentar minimizar os impactos da crise de Covid-19 para a sociedade em geral. Bom, a nossa amostra contemplou todos os relatórios de administração, então, incluindo o ano base de 2020 e 2021, que foram divulgados pelas companhias abertas brasileiras, né? A gente escolheu, obviamente, o relatório de 2020 e 2021, porque a pandemia no país pode-se dizer que teve início em 2020 e 2021, né? 2022 a gente não coletou relatórios porque muitos desses relatórios não foram divulgados. Então, coletando todos os relatórios, o total de documentos foi de 797, sendo que destes, 400 são do ano base de 2020 e 397 do ano base de 2021. Esses documentos são referentes a 410 companhias abertas brasileiras. Então, a gente pode perceber que algumas empresas não divulgaram esse relatório de administração em algum exercício. E como que se deu essa análise? Uma análise de conteúdo. Basicamente, a gente pesquisou nos relatórios parágrafos que continham essas três palavras. Então, primeiro, coronavírus, Covid e pandemia. Nós selecionamos todos os parágrafos que mencionaram alguma vez alguma dessas palavras. Então, esse processo de codificação gerou 4.370 unidades de contexto, ou seja, parágrafos, que foram provenientes de 664 relatórios. Então, de início, a gente observa que não foram todos os relatórios de administração considerados na amostra que tiveram alguma menção a coronavírus, Covid ou pandemia. A partir desses parágrafos, a gente fez ali uma seleção de algumas empresas, acredito que 20 empresas iniciais, a gente teve uma ideia daquilo que estava sendo discutido, tá? E a gente definiu, então, 5 categorias, a partir daquilo que for do assunto dos parágrafos. As categorias foram econômico, financeira, saúde, empregados, clientes e social. A partir dessas categorias, a gente alocou todos os parágrafos para análise de conteúdo. Pode passar.
Então, os resultados que a gente, os principais resultados, não estão todos os resultados aqui, apenas os principais. No geral, a gente percebe que dos 797 relatórios, 664 tiveram algum parágrafo referente à pandemia. Isso corresponde a 83% do total. Dentre esses relatórios que mencionaram alguma coisa relacionada à pandemia, 392 falaram isso em 5 ou menos parágrafos. Então, falaram isso de modo bastante conciso, bastante breve. Em 379 desses relatórios, ou seja, 57%, o conteúdo dos parágrafos relacionados à crise sanitária correspondeu a menos de 5% de todo o texto publicado. Então, a gente observa que, mesmo as empresas mencionando a pandemia de Covid-19, isso foi feito ali em mais da metade de modo bastante breve, bastante sucinto. Ou seja, não alterou, como eu posso dizer, o conteúdo normal desses relatórios. Quer falar um pouco dos seus dados da empresa e como foram os negócios naquele exercício. A gente observou também uma diminuição das informações sobre a pandemia no ano base de 2021, quando comparado a 2020. Provavelmente, pelo fato de que esses relatórios de 2021 normalmente são publicados em 2022, no início do ano, e ali, no caso, a crise já estava diminuindo, né? Então, as empresas provavelmente pararam de mencionar aspectos referentes à crise ou não teve algum aspecto novo sobre isso. Quanto às categorias, a categoria mais prevalente nos documentos, em 357, foram aspectos econômicos financeiros. Então, efeito da pandemia nas receitas, nas despesas, nos investimentos, financiamentos, e os reflexos em medidas de sustentabilidade. Em seguida, a gente teve em 318 relatórios iniciativas em saúde. Então, por exemplo, cumprimento de protocolos de saúde, ações para minimização do contágio pelo coronavírus. Em 300 relatórios, 45,18%, encontramos iniciativas relacionadas à proteção dos empregados. Então, alteração de jornada de trabalho, redução, trabalho remoto, redução de viagens, entre outros. No artigo, a gente detalha melhor quais empresas falaram o quê e alguns exemplos. Em 255 relatórios, 38,4% foram identificadas ações sociais, por exemplo, campanhas com vista à segurança alimentar das populações vulneráveis, equidade de gênero, melhoria de infraestrutura hospitalar, apoio a vulneráveis e instituições hospitalares, dentre outras iniciativas sociais. Então, com isso, pode passar, a gente conclui que, a partir dessa análise, que a pandemia de Covid-19 foi um evento relevante, de modo que as empresas sentiram-se obrigadas a divulgar aspectos ou iniciativas desenvolvidas para minimizar os impactos desse evento. Porém, essas informações não alteraram substancialmente o conteúdo que é prevalente no relatório de administração, que é informar sobre o negócio naquele exercício. E as menções à pandemia de Covid-19 foram basicamente relacionadas a 5 assuntos, foram aspectos econômico-financeiros, os impactos disso nos aspectos econômico-financeiros, saúde, empregados, clientes e social. Pode passar. Esse é o nosso trabalho, que eu trago algumas principais referências e eu fico à disposição para eventuais questionamentos. Muito obrigado. Obrigado. Parabéns pela apresentação. Então, agora nós passamos para o diálogo, o debate, né? E fica aberta para uma pergunta, comentários sobre o paper. Fique à vontade. Pois é. Se além da análise de padrão, vocês utilizaram a utilização de algum software. No caso, em razão da quantidade de relatórios, a gente teve que utilizar um software para auxiliar na análise, né? Então, a gente usou o NV. Porém, a gente não fez uma análise mais quantitativa, justamente pelo fato da pesquisa ser... Eu fiz a pesquisa onde a professora se diploma em segundo doutorado, então a gente tem algumas restrições em termos de tempo e profundidade. Aí, como são muitos relatórios, então a pesquisa ainda está em desenvolvimento. Mas a gente utilizou o NVivo para auxiliar na análise.
pesquisas de principalmente da estágio, do lado de silicone. Então, você consegue visualizar a relação entre eles, tipo, pegar aquela parte da personalidade que você tem. Você consegue apresentar de uma coisas bem bacanas. Legal. Eu vou considerar, vou verificar com uma continuidade da pesquisa, com um periódico. Sim, sim. Até contribuindo com a colega, uma das coisas assim, bastante interessante, né? A gente acaba não... no momento que a gente se deparou com algo que surpreendeu o mundo, né, ter esse olhar de preocupação e verificar um contexto empresarial que tem uma responsabilidade muito grande, né, com os colaboradores. Então, parabéns por ter, né, junto com os autores do trabalho, ter tido essa preocupação de olhar e principalmente de olhar, como deu para ver ali, vocês pegaram os relatórios, né, que aparecem de relações possivelmente com acionistas, né? Vocês tiveram a oportunidade, pelo que eu vi no trabalho, eu acho que não, mas mais validando, de fazer contato com alguma dessas empresas para validar ou não? Foi só realmente a análise desses dados secundários via relatórios? A gente optou somente pelos dados secundários, porque realmente a gente tem uma dificuldade na nossa área de obter dados primários, né? E a gente optou pelo relatório de administração por ser uma informação que normalmente é obrigatória de ser divulgada no site da CVM, e é uma mensagem formal da administração da empresa em relação aos negócios no ano. Então, a gente considerou esse relatório. A gente poderia ter avançado, considerado os sites da própria empresa, ou outros relatórios, um relatório de sustentabilidade, um relato integrado, que poderia ter informações também nesse sentido, né? Mas a gente preferiu delimitar justamente para conseguir desenvolver esse trabalho nesse momento. Porque foi um trabalho intenso, né? Quando a gente fala de análise de conteúdo, né, com uma volumetria, né, de 700 relatórios, é um trabalho que tem que ter um cuidado de olhar, então E vocês identificaram, por exemplo, eu vi lá que vocês colocaram exemplos, né? Em cada um dos agrupamentos que vocês fizeram. Teve alguma empresa que chamou a atenção em alguma ação específica que não apareceu, assim, no geral, que foi assim, olha, puxa, essa aqui teve um destaque maior, e que ao olhar de vocês como, né, como pesquisadores, que chamou a atenção, falou, puxa, isso aqui se diferenciou muito das outras? Teve algo assim? Foi possível perceber? A gente não percebeu especificamente. Aquelas empresas que a gente divulgou para algumas empresas no artigo, em tabelas, né? Alguns exemplos, justamente para ilustrar aquilo que a gente encontrou, né? Dimensões. Mas foram tantas empresas, tantos relatórios, que eu acho que é difícil de ter identificado algo que se destacou. E seria uma coisa legal, né, de trazer até o público, depois para incluir, assim, o que não apareceu, talvez, né, assim, então, apareceu a parte econômica, social, de clientes, e aí eu acho que trazer né, olha, puxa, tal empresa se destacou, teve, né, uma ação diferenciada, né, em resposta à sociedade, ou talvez ao mercado, né, que é legal, acho que pode trazer Verdade. O trabalho que está em desenvolvimento, vocês já têm uma ideia dos próximos passos que vocês poderiam seguir? Sim, a gente vai considerar as contribuições que foram feitas aqui e tentar submeter para um periódico, já para a gente ter um retorno de revisores, né? Até pelo fato de que muitas vezes a gente pode incluir mais algum aspecto, que depois, provavelmente, possivelmente, o revisor pode pedir para alterar ou retirar. Então, a princípio, a gente vai apresentar no Congresso, o SEMEAD, incluir as sugestões dessa discussão, submeter para um periódico, esperar os revisores indicarem quais seriam os melhores casos. Perfeito. Fazer uns pequenos pontos, como o artigo de evento é isso aí, é para debater, né, e melhorar e qualificá-lo. Então, acho que o volume no qual aqui foi exposto de informação é muito legal. Gabriele, né, falou do Atlas TI, o Envivo, acho que isso vai dar uma inovação no paper, né? Não somente o dado, então acho muito válido, né? Outro, você mencionou a abardança, né? Sim. Acho que seria legal colocar o que foi a priori, posteriori, né? Seguindo um pouquinho lá da autora alemã. E
E algo que talvez, como muito você falou em Covid, relatórios, reportes, uma sugestão é pensar que uma entrega do paper, né? Por exemplo, aqui tem uma espécie de diagnóstico, mas o que vai a mais? Essa seria a tua publicação, no journal. O revisor ele vai querer algo a mais, ele não quer um diagnóstico, certo? E o que é algo a mais? Então, algo para pensar. Por exemplo, a minha percepção aqui é muito relacionado, falaste até a sessão que é de ODS, né? Falou vários pontos ali, alguns temas que relacionam ao ODS. Poderia talvez trazer esses pontos relacionados ao ODS. E também outro ponto que eu fiquei curioso por que vocês escolheram os relatórios de administração e não os DSG? Então, o relatório de administração é uma publicação que é obrigatória. Então, vai ter lá no site da CVM. Certo. Agora, quanto aos outros relatórios, por exemplo, sobre ESG, não são obrigatórios ainda no Brasil. Então, a gente tem algumas empresas, muitas empresas publicam, mas aí eu acho que poderia gerar um viés de seleção. Porque eu acredito que uma empresa que esteja preocupada em divulgar um relatório ESG, ela vai estar preocupada em ter uma iniciativa relacionada à pandemia. E, no caso, como a gente selecionou todas as empresas, justamente para ter uma visão de como as empresas brasileiras, qual foram as iniciativas delas frente ao evento, a ideia foi não ter nenhum viés de seleção nesse momento. Mas eu acredito que, por exemplo, uma sequência, poderíamos considerar, né, fazer essa comparação e tal. Legal. Até um pouco disso já, é que a gente está trocando ideias, acho que é importante tu justificar lá na introdução por que tu usou. Porque está mais internacionalizado o SG agora, né? Ele vem com o RI, né? O RA, relatório de administração. Mas aí são pequenas dicas e foi muito bom ler o paper, está bem, o paper, não teu, mais a professora, está bem legal. E talvez até incluir, se não for obrigatório, porque não sei, acho que de repente fazer um comparativo, pegar de algumas, né, que acho que no avanço do trabalho, pegar de algumas empresas e olhar, né, às vezes aparece um pouco mais e fazer esse contraponto e até justificar, né, de olha, quanto é relevante talvez divulgar no relatório de ESG. Essa é uma limitação bastante, clara. É uma limitação clara que eu acredito. Eu não me recordo se eu coloquei nas considerações finais, mas, por exemplo, uma empresa pode colocar um relatório de administração mais enxuto e falar brevemente das questões da pandemia, mas publicar um outro documento com informações mais detalhadas, e não foi abarcado. Né? Bem, Ela tem que falar bastante para ele começar de pensar de análise, se tiver tempo, mas é só uma ideia, fazer talvez uma relação das empresas que tem uma administração que decidiu. Essa tem os dois e, portanto, estou estabelecendo uma ligação propositiva. Daí aqui aparece mais questões sociais. Mais questões da nossa terra. Eu acho que vai deixar paralisado para publicar no tempo. Sim, uma profundidade, né? E eu acho que talvez, como você questão da análise de conteúdo mais assim, talvez se fizer uma discussão com uma teoria, por exemplo, a teoria da sinalização, e dizer como em aspectos de crise, tanto crise econômica como crise da pandemia, o relatório de administração pode servir para sinalizar o mercado sobre algo, pode dar um outro aspecto proativo. Então, montar um quadro, uma tabela, como você sai de uma empresa que tem pouca sinalização, poucos sinais no mercado, para chegar numa empresa que tem mais sinais. E colocar também quais são os exemplos de cada categoria que as empresas podem fazer, aquelas empresas que fizeram mais pela pandemia. E aí, outro aspecto de crise que a gente espera que aconteça na pandemia, as pessoas podem recorrer ao artigo e ver, olha, as empresas que mais fizeram na pandemia estão certos aspectos. E a gente revisita o paper, espera que aconteça. Mesmo outro evento, né, de crise, não precisa ser uma pandemia. Legal. Tem uma companhia que está divulgando agora a empresa, que é o Disclosure Report. Daí tem as empresas que fazem administração e desse jeito. Disclosure Report, que começou com as americanas, as europeias e as brasileiras. Eu acho que vai ser os próximos relatórios. Mas legal, acho que fizemos um excelente diálogo aqui, né?
Podemos encerrar? Parabéns. Acho que eu vou fazer uma foto sua agora. Perfeito. Obrigado. Vocês vão gostar dos comentários. Claro. Perfeito. Hoje a gente... Bom. Obrigado. Sim. Então, nós temos o segundo trabalho, contribuições das estruturas normativas e do currículo oculto da universidade para o desenvolvimento sustentável. Com autoria, Bárbara Galelli, Universidade Federal do Paraná, UFPR, e Gabriele da Cunha Lopes, Universidade Federal do Paraná, UFPR. Bem-vinda, Gabriele. Eu estou colocando o seu nome obrigada aqui. Acho que facilita para vocês. Você vai passar o vídeo? Eu não vou apresentar. Só o vídeo. Ele já fala, não. Pode ser o vídeo, Então a gente discute. gente faz isso aqui. A caixa está ok. Não está acesa, tinha uma luz da caixa, não tem. Você precisa não aprender. Se deixar, você acha que sabe que a gente. Não. Chamadas às vezes erros. Quando estava chamado, tem esses erros. Não sei se tem alguém, se nós fecharmos. Nosso querido Beni, que a gente resolve. A gravação. Acho que ele não vira mal. Depois, exato, doido. Posso, em 2 minutinhos, acho que os problemas só olhar, só um dia. Se quiser comer, Você tem uma apresentação, Ana? tenho. Não, mas de qualquer forma, acho que eu só vou perguntar. Eu vou deixar preparado. A gente faz como esse Paulo, fazer o vídeo da. Você ainda já tudo o som do seu patrocínio. Ou é da outra sessão? É da outra sessão, está pausado no vídeo. Estava ouvindo a sessão da outra sessão. Se eu der, eu coloquei compartilhamento, se eu der Não para está saindo som. Não. O som do vídeo não está Esse é o saindo. som do vídeo. Sou da Universidade Federal do Paraná e estou aqui para apresentar
O ensaio teórico tem como título Contribuições das estruturas normativas e do currículo oculto da universidade para o desenvolvimento sustentável. Olá a todos, me chamo Gabriele Lopes, sou da Universidade Federal do Paraná e estou aqui para apresentar o ensaio teórico que tem como título Contribuições das estruturas normativas e do currículo oculto da universidade para o desenvolvimento sustentável. Ele foi escrito por mim e pela professora doutora Bárbara Galelli. Tem como introdução o apontamento de que pouco se sabe sobre os processos específicos de implementação que levam à institucionalização do desenvolvimento sustentável nas universidades, sobretudo em relação às suas estruturas. Também aponta-se que pouco é conhecido sobre o campo de estudos sobre o currículo oculto. Então, tem como objetivo contrastar as declarações formais sobre os currículos e as características superficiais da interação educacional. Então, o problema de pesquisa desse ensaio teórico é como as estruturas normativas e o currículo oculto das universidades estão relacionados em contribuição para o desenvolvimento sustentável. Então, a fundamentação teórica desse trabalho. Aprofunda-se o papel das universidades para o desenvolvimento sustentável e, por consequência, se apresenta a delimitação das estruturas normativas e o currículo oculto da universidade. Apresenta-se como lente teórica a teoria institucional, que é utilizada como parâmetro de evidências das pressões externas, e como infligem as mudanças organizacionais da universidade e a sua contribuição para o desenvolvimento sustentável. E os pilares institucionais são destacados a partir da sua modulação do comportamento organizacional e se aproxima do pilar normativo porque possui como base a preocupação com as expectativas sociais e a dimensão prescritiva. A discussão é elaborada a partir de uma estrutura analítica entre os conceitos de estrutura normativa e currículo oculto. Apresenta-se a figura 2, intitulada Relações, Convergências e Divergências entre estruturas normativas e o currículo oculto. Então, em determinado momento, os conceitos convergem e divergem, e isso varia a proporção do desenvolvimento sustentável. As contribuições e impacto desse trabalho giram em torno da exploração dos conceitos apresentados e a apresentação da estrutura analítica de relação entre os conceitos apresentado anteriormente. A contribuição prática para os gestores é principalmente de proporcionar embasamento e fôlego teórico das possíveis articulações normativas e práticas da universidade e seu ônus para o desenvolvimento sustentável. Por fim, a contribuição social e governamental deste trabalho é a formação e fomentação de políticas públicas direcionadas à educação a nível superior. Por fim, a conclusão desse trabalho, dessa revisão exploratória da literatura, é de que são necessários estudos sobre a temática a fim de reduzir o distanciamento entre as normas e a realidade, fazendo com que as contribuições da universidade para o desenvolvimento sustentável se amplifiquem. Aqui estão as principais referências utilizadas no trabalho. Os agradecimentos são especiais ao CNPq, à Universidade Federal do Paraná e ao PPG-ADM e ao CEMEAD. Agradecemos muito a atenção e a oportunidade. Bem, Gabriele. A Gabriele é a professora Bárbara. Então, a gente vai de abertura agora para comentários, sugestões, dúvidas. Eles estão postos. Vou começar, então. Bom, Gabriel, parabéns pelo trabalho. Eu, particularmente, é um tema que eu gosto muito, porque eu atuo no setor educacional. Minha linha de pesquisa no doutorado é em desenvolvimento sustentável, então é uma temática que tem bastante interesse. Como contribuição, como é um ensaio teórico, eu faria uma sugestão de ter uma teoria, assim, acho que conteúdo que fale bastante primeiro sobre o que é o ensino para o desenvolvimento sustentável. Eu senti um pouquinho de falta no artigo em si,
falando justamente sobre o que é o desenvolvimento sustentável dentro da instituição, né? Então, assim, hoje tem muitas ações, muitas instituições trabalhando. Vou pegar depois para você, posso até compartilhar um trabalho que foi feito, onde foi pesquisado em vários artigos qual tipo de, até aparece o currículo oculto, quais são as ações que as instituições utilizam, né, ou teorias que elas utilizam para implantar o desenvolvimento sustentável na cultura da instituição, né? Também tem um programa da ONU, eu não sei se você já ouviu falar, que é o PRIME, que é um programa, é um braço da ONU específico para a implantação, né? Ele é direcionado a business schools, a instituições de ensino superior. Então, ele é mais direto, né? Ele mostra o que não deveria, o que não aparece no currículo oculto. Mas eu entendi ali que você fez um comparativo entre o que está na teoria institucional com o que aparece. Aí, uma dúvida que eu fiquei, não sei se foi possível identificar, como vocês ficaram aí na parte, né, teórica, mesmo nesses estudos, se foi possível observar ações ou atividades que aparecem no currículo oculto quando você está falando de ensino para o desenvolvimento sustentável. Apareceu alguma coisa assim? Foi possível perceber, observar? Não, porque, assim, o que tem de estudos relacionados ao currículo oculto são pouquíssimos. Então, assim, na revisão exploratória que a gente fez, o estudo mais recente é de 2017, um estudo qualitativo, de estudo de caso, que foi feito com estudantes e tal. Mas o restante, tipo, tem espaço entre eles de 5, 6 anos, ou mais. Por exemplo, um que eu uso bastante no artigo é um publicado no ano de 1998. Então, assim, não é porque não procurei outro, sabe? Porque não tem outro. Então, o que tem em relação ao desenvolvimento sustentável não tem. E vocês pensarem em avançar, por exemplo, pegar um case de alguma instituição como referência para poder identificar se esse currículo oculto aparece na questão do ensino para o desenvolvimento sustentável ou não? Sim, esse ensaio teórico, ele é oriundo da minha dissertação de mestrado. Assim. Então, agora eu estou na parte empírica, estou fazendo um estudo de caso com a Universidade Federal do Paraná e com a Universidade Tecnológica do Paraná, no curso de administração das duas universidades. Então, vou fazer uma pesquisa qualitativa com os professores das duas instituições, entrevistas com eles, grupo focal com os estudantes, e também, por causa das estruturas normativas, a gente precisa dos documentos. Então, fazer uma análise qualitativa desses documentos para poder ter a parte da estrutura normativa e o currículo oculto vai ser identificado a partir, então, dos dados primários que a gente vai coletar. Então, é o que a gente tem direcionado para esse ensaio teórico. Uma outra sugestão, estou monopolizando, né? A ONU tem uma universidade, é a única universidade, ela não é uma universidade com alunos para diplomar, mas ela é uma universidade que apoia pesquisas, principalmente, né, está relacionado a todos os ODS. Então, quando a gente está falando, né, de ensino para o desenvolvimento sustentável, isso está muito ligado, né, que é justamente apoiar, incentivar a compreensão dos ODS e ensinar sobre eles. E lá tem a relação de todos os projetos que eles apoiam, de todos os pesquisadores no mundo. Então, é legal. De repente, lá você pode achar algum, né, material que pode dar suporte na sua pesquisa. Tá? É só colocar... pelo Google mesmo você vai localizar a Universidade da ONU. E aí lá dentro do site tem lá todos os projetos que eles apoiam, né, quais são essas instituições. E mais uma sugestão, talvez que eu faria, até tem um trabalho que acho que vai ser apresentado depois na sequência, que utiliza alguns rankings, mas o ranking do QS Ranking, ele mostra, né, quais são as melhores universidades do mundo. Se você pegar estratificar ali as melhores e olhar dentro, acho que das primeiras 30, em todas tem ações ou escritórios de sustentabilidade, programas específicos de sustentabilidade. Então, é legal para conhecer o que está acontecendo no mundo, você pode trazer
esse conteúdo de referência para colocar, né, até mesmo na sua dissertação. É uma sugestão. É o QS Ranking, que é o KS Ranking. Ele é um ranking das melhores universidades do mundo, né? Ele aparece, esse último desse ano de 2022, saíram acho que 1.400 universidades. Ele vem há vários anos, ele mostra a escala do que ele avalia, quais são os indicadores, por que ele considera que aquela instituição está no ranking 1. Não, é isso aí. Muito legal a abordagem da tanto que tem o Times Higher Education, tem a questão da teaching, né, que eu acho, e tem o Within Metrics, que tem a ver com o paper a seguir. Muito legal essa abordagem. Eu só ia destacar que acho que seria interessante. Eles trazem muitas experiências, e daí tiram... Para fazer uma internacionalização, né, do estudo. E até então, ele está local. Né? Acho que até pode pegar como referências, de comparar o que está sendo feito aqui, trazer assim, como é que eles trabalham nessa questão. Algo que eu ia trazer algo construtivo, por exemplo, a questão está muito bem organizado, delineado o trabalho que é exposto, né? Que foi apresentado. E eu pesquiso, mas uma visão mais prática, mais aplicada. Eu pesquiso universidades, mas não nesse viés, certo? Eu trabalho em outro viés mais aplicado. E sempre é um aprendizado para mim, para a teoria institucional, teoria da agência, que eu vejo um escopo diferente para quem realmente é necessário, mas tu se inspira, gosta bastante, tão bacana. Algo bem construtivo que talvez é definir o porquê que você escolheu a teoria institucional para dar essa abordagem com chama de plano de fundo, certo? Faltou essa contextualização. Eu entendo e compreendo por estudar um pouco esse tema, mas talvez alguém fale. O que foi teoria institucional e não foi pegar as pressões, por exemplo, da RBV, fazer de recurso, porque a RBV também influencia no agente, né? O agente seria da mudança da universidade, certo? Então, algo para pensar, delinear o porquê. Também, eu senti falta do escopo. Por exemplo, é teaching, é ensino? Ou vai trabalhar pesquisa, research? Vai ter diferença entre ensino e pesquisa? E também aqui no Brasil agora a gente tem o currículo oculto, que é extensão. É obrigatório por uma legislação, enfim, não é legislação, decreto, né? Decreto, não tem a lei ainda, um decreto que tem que ter um percentual de extensão. Então, será que a extensão, como estaria o desenvolvimento sustentável na extensão das universidades como currículo oculto? Porque a extensão, tu não pode ser oculto, tem que ser aplicado, tem que ser prático, tem que ser explícito, né? Então, alguns pontos, não estou trazendo talvez ideias para pensar, isso aqui tem a ver comigo, isso aqui não, mas especialmente está na fase de dissertação, tu vai ter que escolher um caminho, né? E acho que tem muitos caminhos legais, tanto para o ensino quanto para estudar também um currículo para a pesquisa. Esse é um viés que eu trabalho, mais para pesquisa, não para ensino, que eu acho que é muito forte. E também a questão da extensão. Outro termo? Mas eu vi que tem bastante gente que gosta de teoria lá do Paraná, né? Também do Paraná? Não? Não, você não. Paraná. Eu também sou do Paraná. Também são? Olha só. Também paraense? Então, o pessoal tem Rio Grande do Sul. São do Rio Grande do Sul, então tá. É que, enfim, o Paraná tem escola tradicional. Não estou lembrando o sobrenome do autor lá, pelo PR. Tinha mais de um, mas teve um que foi isso. Isso, Clóvis foi o grande pesquisador. Grande porque acho que ele não está mais conosco, né? Perfeito. Esses foram os pontos que eu trouxe. Também tem sugestões. Mais algum ponto para Gabriele?
Um outro ponto também sei que aqui é um teórico, mas eu senti um pouco da falta do desenvolvimento sustentável. Ele está bastante embrionário ainda. Se você for mandar sair teórico, o revisor vai pedir um pouquinho mais escrita de base teórica. Sobre o conceito? Sobre o conceito e como ele se insere. Tá. E até tem alguns autores que trabalham alguns modelos da inserção do desenvolvimento sustentável para o currículo. Sim. Mas isso não é uma crítica. É só algo que para o próximo passo. E muito legal o trabalho. A gente precisa mais, como eu comentei, né? É uma área de muito interesse da sociedade, né? Não só da academia, e a academia como um papel relevante que ela tem na formação, né? Não só de profissionais para o mercado, mas de formação de um ser humano, né? Então, é importante realmente entender se o currículo oculto, se ele aparece, né? Porque a gente sabe que o currículo oculto ele aparece bem mais em aspectos, por exemplo, de socialização, de coisas que não estão, por exemplo, no documento institucional, que não está no PDI, que não está no PPC, que não está no PPI, mas que acontecem, por exemplo, nas relações sociais, nas relações entre alunos, entre professores. Agora, o que realmente, aquilo que interessa para a instituição de olhar no currículo oculto é o que vamos falar assim, o que seria, você está olhando por uma lente positiva, que olha, imagina se realmente esse olhar para o desenvolvimento sustentável acontece no currículo oculto. Ótimo, seria excelente, porque você tem no currículo oficial, seja por meio de uma disciplina optativa, uma disciplina oficial, seja por meio de um programa que a instituição tem, né, de olhar para o desenvolvimento sustentável, mas, e se ele acontece ainda no currículo oculto, é ótimo, porque ele vem para fomentar mais ainda, né, ele vem para dar mais, né, acho que assim, dar um reforço, né, o que talvez, eu falo assim, olhando, fazendo uma inferência, né, a gente imaginaria que acontece o contrário, né. Eu tenho no currículo, mas no currículo oculto o que acontece é o inverso disso, é o aluno não se apropriar, o professor não acreditar naquilo ali, e aí eu acho que pode até avançar, talvez não para agora, mas para depois, trazer realmente assim, como é que transforma? Se aparece no currículo oculto, como é que aquilo realmente criou significado para quem está discutindo e debatendo sobre o assunto? Porque eu acho que o maior desafio hoje do ensino para o desenvolvimento sustentável é a transformação. Por isso que tem muita gente estudando, por exemplo, o ensino do desenvolvimento sustentável sobre a lente do transformative learning, que é como é que você realmente transforma, o que gera significado, o que gera ação, não somente, eu sei que eu não posso jogar lixo na rua, eu sei que eu preciso cuidar do aspecto, assim, não só social, mas ambiental. Mas eu sei, mas eu acabo, fazendo. Então, isso quer dizer, não gerou significado, não gerou transformação. Então, colocar essa lente, talvez, incluir alguma coisa assim, de repente pode contribuir também. Porque para a instituição, para quem olha o resultado de um trabalho, é justamente a instituição olhar e ver, olha, bom, o currículo oculto está me deixando algumas coisas que eu não estou vendo aqui. Então, como que ele pode contribuir, principalmente para essas duas universidades que você vai pesquisar, olhar o que ela tem de formalizado, mas olhar o que está acontecendo. A literatura se mostrou, de que o currículo oculto ele acontece independente do aspecto. Seja desenvolvimento sustentável, seja o que for. Daí ele pode ser positivo ou negativo. Para outras áreas, por exemplo, o empreendedorismo, por exemplo, se a gente pegar algo, acho que seria interessante estudar as características, talvez até, que tem muito do ambiente. O ambiente seria muito, por exemplo, pega uma escola que já faz há muito tempo, a pessoa já entra naquela simbiose, certo? Parece que é aquela empresa que já tem aquelas características, então as coisas acontecem. Cultura, É uma cultura, exato. É bem interessante
talvez vai verificar as características em algum momento. Acho que é muito legal. Você vai ter excelente dissertação e papers aí, sem dúvida. Podemos fechar, né, Lu? Podemos, obrigada. Obrigada e parabéns para você. Então, temos um paper Análise das Universidades Mais Sustentáveis nos Rankings, Wiggling Metrics e Higher Education. Os seguintes autores: Débora Landeiro Killing, Clayton dos Santos Lima, Lucas Veiga Ávila, Larissa Benhart e Marcelo Trevisan, ambos da Universidade Federal de Santa Maria. Então, a Débora Landeiro Killing gravou um vídeo, ela é mestranda de mestrado, e então vamos passar o material aí. Falar um pouquinho, esse é um paper de disciplina, de sustentabilidade e sustentabilidade organizacional, e fomos estudar os rankings e a gente conseguiu fazer um estudo de todos, não vou dizer todos, mas assim, de 5 rankings, e geramos 5 papers de rankings. E agora a gente está desenvolvendo, para falar um pouco de rankings, né? Estamos desenvolvendo um método composto, de unir todos os rankings no método, um indicador composto, porque cada um gera um ranking, né? Tem ranking que é Rank Times Education, Wiggling Metrics, TLI, agora saiu em chinês, tem um indiano, então tem que criar uma métrica, um GRI, certo? Para as universidades. A gente está avançando aí para desenvolver uma plataforma, vamos ver se vai dar certo. Metodologias, perfeito. Legal. Bem diferente. Você vai colocar isso para se conversar muitas vezes. Um é focado em pesquisa, outro é o IA. Eu vou apresentar o trabalho que tem como título Análise das Universidades Mais Sustentáveis nos Rankings do Métrico do Times Higher Education. Meu nome é Débora e esse trabalho foi desenvolvido juntamente com o Clayton Lima e os professores Lucas Ávila, Larissa Benhart e o professor Marcelo Trevisan, todos pertencentes à Universidade Federal de Santa Maria. Então, para contextualizar sobre a temática, podemos dizer que as organizações elas passam por diversas pressões da sociedade e cobranças do que está sendo desenvolvido em prol ao desenvolvimento sustentável, considerando que diante das suas operações e da atividade que é exercida, que é realizado um impacto ambiental e social, o que essas também estão se mobilizando e realizando, né, desenvolvendo em prol destas questões. Então, podemos dizer que as universidades também estão inseridas nesse contexto e que, por meio de projetos de ensino, de pesquisa, elas conseguem expandir e tratar de ações e práticas em prol do desenvolvimento sustentável, ampliar esse debate, consequentemente fazendo com que ocorra um engajamento da sustentabilidade diante de alunos, professores, pesquisadores e a sociedade como um todo. Então, as universidades, elas, podemos dizer que elas participam de diversos rankings, né, para avaliar e mensurar o seu desempenho, e nós destacamos aqui 2 eixos, né, no nosso estudo, que é o THE Ranking, que é voltado ao desempenho acadêmico, e o Wiggling Metrics, que é voltado ao desempenho de sustentabilidade. Então, tendo em vista a importância desse analisar o desempenho das universidades, o nosso objetivo é analisar o desempenho das universidades ao redor do mundo quanto à sustentabilidade e à produção científica com base nos rankings do INETEC e do THE Ranking. Então, como contribuições teóricas, podemos dizer que é trazer novas evidências quanto a esta temática do que as universidades estão desenvolvendo quanto às suas práticas ambientais, sociais e de sustentabilidade, bem como elas estão dando essa atenção a índices acadêmicos, como a contribuições práticas vai fazer com que gestores de universidades deem essa atenção e avaliem suas práticas dentro do contexto universitário, e como a contribuições sociais vai fazer com que verifique-se o que as universidades já estão trabalhando em prol à sustentabilidade, ao cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável.
Potencial teórico, então, resumidamente, nós podemos trazer aqui a 2 tópicos trabalhados. Então, evidenciando o que as universidades já estão desenvolvendo quanto à sustentabilidade nesse contexto e que elas lideram algumas práticas voltadas a práticas ambientais, práticas sociais que são aplicadas neste contexto e que elas também participam de diversos rankings, né, que vai colaborar para que elas consigam ter um bom desempenho, tanto em âmbito acadêmico quanto voltado à sustentabilidade. Quanto ao método do estudo, então, foi classificado quanto descritivo, quantitativo e documental, uma análise do período de 1 ano, considerando o ano de 2021, e ali foram identificados, né, nós listamos as 100 primeiras universidades, dos 100 primeiras posições do ranking do MEC, e identificamos como que essas universidades estavam no ranking do PHE, que é o ranking acadêmico. Então, nós identificamos que das 100 primeiras universidades, 100 primeiras universidades do Green Metric, 78 participam do PHE ranking. E daí a gente identificou, né, nós identificamos diversos critérios, né, e como estavam as pontuações das universidades, ensino, pesquisa, citações no PHE ranking, e como que elas estavam quanto a critérios do Green Metric. A análise dos dados, então, é uma análise descritiva e comparativa. Quanto aos resultados, então, nós podemos trazer aqui as universidades, elas têm universidades que estão trabalhando tanto em prol ao desenvolvimento sustentável e para atingir bons posicionamentos quanto à sustentabilidade e, assim, ter uma maior influência acadêmica, atingir maior desempenho acadêmico. Só que, por outro lado, também pode-se identificar que, apesar das universidades terem um significativo destaque na área de sustentabilidade, não necessariamente elas vão atingir melhores desempenhos acadêmicos. Então, nós encontramos esses... Podemos trazer, então, dentre as universidades que estão no Unimetric e que possuem as pontuações e participam do ranking do PHE, a Universidade de Wageningen, ela tem destaque quanto às citações e a renda da indústria. A Universidade de Groningen consegue ter destaque quanto às citações e a perspectiva internacional, a internacionalização. A Universidade de California Davis, destaque quanto ao ensino e pesquisa. A Universidade de São Paulo tem destaque quanto ao ensino e edukagem. Por outro lado, também as universidades mais sustentáveis, podemos dizer que elas ganham destaque quanto a variáveis, né, quanto aos critérios de resíduos, gerenciamento dos resíduos, gerenciamento de água, quanto a questões de energia, infraestrutura das instituições. A Universidade de Leiden também há alguns destaques, a Universidade de Groningen, Universidade de Connecticut, Universidade de São Paulo, entre outras instituições. Disso, podemos dizer também que há universidades que possuem os melhores rankings quanto ao PHE ranking, podendo considerar que, diante das variáveis que foram analisadas, além de serem universidades mais sustentáveis, também conseguem ter seus destaques acadêmicos, considerando a Universidade de Kiel, Universidade de Washington de São Luís, Universidade de Estudos de Padova, Universidade de Arces e Universidade de Los Angeles, Colômbia. Quer dizer que, num contexto mundial, as universidades que mais estão participando, né, nos rankings do Green Metric e do PHE universidades pertencentes à Itália, Colômbia e Indonésia, e que, por outro lado, as universidades da nossa amostra que foram menos representativas pertencem à Jordânia, Letônia, Nova Zelândia, Portugal, República Tcheca, Arábia Saudita. Então, para concluir, podemos dizer que as universidades elas estão realizando significativos esforços em prol, tanto em âmbito acadêmico quanto atuando em prol da sustentabilidade. Só que, por outro lado, podemos destacar que, apesar de elas realizarem esforços quanto à
prática de sustentabilidade, não necessariamente elas demandam e conseguem possuir, então, um bom desempenho acadêmico, fazendo com que essas tentem achar um equilíbrio e de poder realizar esforços e aplicar recursos para continuar evoluindo tanto em âmbito do desempenho acadêmico e assim atingindo bons resultados, quanto também com foco no desenvolvimento sustentável e práticas de sustentabilidade. Quanto para estudos futuros, se recomenda então uma análise qualitativa com as universidades da amostra explorando mais as variáveis que são estudadas nos samples e também fazer algumas correlações entre as variáveis do estudo. Algumas referências que são utilizadas e muito obrigada pela atenção de todos. Obrigado a Débora virtualmente aí pela apresentação e Lu, abrimos aí para comentários, contribuições, dúvidas. Um tema que me interessou, parabéns, professora, que demos parabéns para ela também, por se desafiar, se debruçar nesse estudo dos bancos, eu acho algo muito interessante. Mas um ponto, assim, que eu já tinha citado anteriormente, que é o complexo de se analisar metodologias de pesquisa. E aí um cuidado mais do que do horário, né? Eu pergunto no sentido assim, foi abordado dentro do que o THE ele tem quantos 17 doenças. E ele categoriza em cada instituição do ensino como que cada uma se comporta em cada ODS. Já o médico não foi utilizado o total score ou entrou nesse mérito de qual ODS estava sendo medido? Foi para esse paper foi o total scores. E aí, considerando que o total scores é uma metodologia que não é nenhuma média, tem, por exemplo, algumas ponderações, é uma média ponderada que chega na verdade é uma média ponderada que se atribui, né? Mas foi o total scores. O que faz mais sentido também é o que é possível ser trabalhado. Interessante. E foi identificado nesse estudo alguma outra pressão ou fator que faz com que a universidade tenha um desempenho em relação à sustentabilidade diferenciado, como institucional ou de mercado, ou assim? O que há, seu nome é? Jefferson. É muito interessante a pergunta. Eu vou tentar trazer alguns pontos dos estudos que consideram esse paper e alguns outros. O Wigging Metrics é uma ficha, uma autodeclaração, né? Você gera os indicadores e você envia uma ficha. Diferentemente, por exemplo, do GRI de uma empresa que vai ter um avaliador, né? Você faz uma autodeclaração que você mede e você entrega. Então, tem algumas universidades que estão criando comitês, centro de dados, para ir gerando essas informações e elas vão melhorando a posição, porque elas entenderam que, além de você ter a informação no documento, você tem que ter um link de acesso para entregar que realmente você tem dado. Então, eu vejo assim, que tem universidades que têm indicadores, inclusive, melhores que aquelas que estão colocadas, porém, eles não têm entrega da informação, né? Não tem um discovery que é comprovado. Por outro lado, há, então, universidades que começaram a perceber isso e está tendo um movimento mais profissional dos rankings, especialmente do INET. Do THE, muito interessante. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, a UFSM, ela tornou-se a terceira do mundo em pesquisa de mulheres, né? Votada por um ODS 4 em 2021. Em 2022, ela ficou em 68º, 9º. Mudou de 4º lugar para... Porque muitas outras perceberam que deveriam gerar aquele conteúdo. Então, o grande desafio é metodológico, informacional, mas verifica-se que as universidades elas estão percebendo essa notoriedade de divulgação da marca dela, o nome dela, estão se qualificando. E há outros rankings que começaram a ganhar espaço, por exemplo, o QS Ranking, né? Que traz o viés da pesquisa muito forte. Então, não há um conjunto integrado dos indicadores, acho que é o grande desafio, não sei se não é um conjunto integrado. Uma última pergunta. Claro.
Desculpa por estar monopolizando, talvez, Sim, é um tema que eu gosto muito. Por que não foram abordados outros? Até nós temos o quarto paper, tem todos eles. Esse foi o primeiro. Esse foi um paper de disciplina e a gente percebeu que teria muitas oportunidades. E tem um paper que começamos com a professora Larissa Degenhardt, que ela está estudando uma metodologia para nós encontrar um indicador composto. Então, a ponderação do QS, a ponderação do Times, e a partir disso a gente vai tentar criar um algoritmo para a gente ter uma posição da fé, por exemplo, a partir dos demais rankings. Esse é o grande desafio. Né? E daí ela pode clicar e visualizar o porquê que ela gerou esse ranking. Por exemplo, a USP ela tem uma grande vantagem relacionada às demais brasileiras. Ela recebe um número maior de alunos internacionais. Então, em Times Higher Education vale muito. Então, se você quer melhorar, tem que receber mais alunos. Sim. Tem que ter maior número de produção científica com JCR. Então, assim como o colega lá falando muito dos relatórios das empresas, né? Nós não temos um relatório de administração das universidades. Então, a gente tem rankings. Sabe que essa era uma curiosidade que eu tinha indicado ao olho antigo, que era saber assim, o QS Rank eu já conhecia, não esqueci agora o segundo, eu não conhecia os Times, eu não conhecia o segundo que foi utilizado. E aí a minha pergunta era justamente essa, assim, as universidades se dispõem, ou, né, como é que eles coletam essa informação? Por quê? Porque se fizer um comparativo, por exemplo, vou pegar essas 30 melhores do QS Ranking, porque eu acabei de olhar elas agora no último semestre, numa parte de uma pesquisa que a gente estava fazendo. E é engraçado que, assim, o que a gente observa ali, você não tem universidade americana quase, né? Que já no QS Ranking, quando você olha ele, as melhores 30 universidades do mundo são as americanas, né? Ali na União Europeia. Eu vi até uma universidade que é bastante significativa, que tem um centro de Transformative Learning, acho que é Emerick, que é na Inglaterra. E aí eu falei, nossa, olha, puxa, que legal. Eu falei, esses rankings aqui mostram um contexto de continentes completamente diferente de continentes que não aparecem. E tem um detalhe muito curioso, sabe por quê? Se o QS Ranking ele fomenta o Schooler, é o Google. É do Google. O QS Ranking, só porém não é... E a grande questão é que o Google não está em alguns países. Sim. Você tem um problema com o QS Ranking. Porque é alimentado pelo Google. Então olha que interessante, uma informação. Então, se vocês querem melhorar a posição de vocês em QS Ranking, vão lá e colocam as áreas que mensura na tua descrição que ele vai captar, o algoritmo vai captar. Olha que interessante. E essa eu não sabia, você viu, a resposta não está nos dois que foram feitos, mas é interessante. Por exemplo, porque um questionamento, por exemplo, eu falei, nossa, tem que pegar minha cola aqui. Então, assim, que era justamente isso, assim, não apareceu, né? A China, o Japão, nos outros dois rankings. Não tá. Se você mandar um e-mail do Gmail, mandar um Google Forms, os asiáticos vão responder. Porque eles não têm acesso ao Google. A grande maioria não tem. Nesses dois rankings que a gente falou, só do... Não, qualquer pesquisa. Qualquer pesquisa. Sugestão não envie Google Forms para eles não respondem. Tem métodos que é mais asiático. Da Indonésia, da Ásia, é muito forte. As instituições de lá são as plantas muito grandes. Malásia, muito forte. Já o país raio, o terra aí, já pega bem global, assim, mas ele é recente, né? Recente. Mas eu vejo essas diferenças assim também. Que o Greenpeace, por mais que ele é mais longevo historicamente, já vem mensurando esses níveis, porém, ele é mais pedidos. Ele tende a ser global, mas tem uma forte diferença. Eu me lembrei agora do selo, né, acho que é o selo da BMS, de responsabilidade social, que ele segue, acho que basicamente o mesmo modelo, que é a instituição que responde aquilo que ela tem feito, né? Fica muito
dentro do contexto da universidade de mostrar. É diferente, por exemplo, quando você vai avaliar pela publicação, que é muito mais real porque você vê. Agora, quando ele vai colocar ali, faço ações com os professores, coisas, você fica muito dentro do que a instituição mostra, né? É um indicador, assim, que você vai ter que ter atenção no momento de olhar, né? Já quando você vai comparar com coisas que são, né, por exemplo, número de formandos, alunos, né? É autodeclaração, né? É autodeclaração, e aí a gente tem um desafio muito grande, né, como pesquisador para... A confiabilidade do que é ser maior, porque é o que você tem, né? É o que você entrega. Eu não conhecia uns anos, eu fiquei fascinada. A gente tem que, a injecção de rankings como a gente fala, sobre a cachaça, né? Tu começa a ler, entender, começa a entender metodologia, buscar, e mais você consegue avançar, surge uma novidade, mas eu entendo que se no futuro próximo, tão logo, vai ter algum ranking mais institucional pela ONU, algo assim, está muito organizacional, alguém sem fins lucrativos está fazendo algo. Sim. Até mesmo, por exemplo, no caso do Prime, que a instituição ela apresenta um relatório, ela apresenta baseado naquilo que ela coloca, as ações que ela faz voltadas à conscientização sobre os ODS, né? Mas fica muito ainda na mão da instituição. Tanto que tem artigos, por exemplo, relacionados ao Prime, muitos favoráveis e muitos contestando bastante, falando, né, que muitas instituições estão utilizando, né, passando a ser signatário, mas no contexto comercial, mais ou menos quando começou, né, o selo de responsabilidade social das empresas, né? Então, quem realmente estava incorporando a responsabilidade social, ou quem estava utilizando aquilo ali como, né, uma ação de marketing para dizer, eu tenho selo, mas não no contexto de estou fazendo mesmo, né? E tem artigos relacionados ao Prime que mostram justamente isso, contestando a premiação do Prime, contestando, né, o que as instituições mostram, porque ela acaba tendo a autonomia de mostrar, né? Coloca algumas fotos nos relatórios, né, mas escreve muita coisa, né? E aí o papel aceita tudo, né? A verdade e também coisas que não estão acontecendo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, El. Vamos lá, e que interessante saber que tem uns colegas pesquisando aí, vamos depois trocar figurinhas aí para avançar nas propostas, né? Muito bem, podemos ir para o último. Então, estamos com o último paper, Ordinary Lands and Behind the Woods, Pilot about sustainable living, escrito por Bárbara Galelli, Gabriele Lopes, Gabriel Gusto Mazzo, Paula Magalhães Cavalcante da Rocha, ambos da UFPR. Todo mundo da UFPR. Todo mundo da UFPR. Acho que se puder passar o vídeo. Sim, perfeito, claro. Hello everyone, my name is Gabriel Mazzo and I'm taking master's degree in business at Universidade Federal do Paraná. I'm going to present you our article called Ordinary Lands and Hidden Woods, Revealing the Unknown about Sustainable Curriculum. This article was written by me, Gabriel Mazzo, Gabriele Lopes, Paulo Magalhães, and Professor Bárbara Galelli, all from Universidade Federal do Paraná. It is a SRL, a systematic review of the literature. So our main objective here is filtering the most important papers pertaining to our theme and exploring and discussing their findings. There has been a growing interest in bringing sustainability to long-term courses in higher education. This is considered an important step towards the ESG, Education for Sustainable Development. We have noticed that there isn't much information in the conception, implementation, and results of bringing the sustainability into curriculum. Most studies only involve the green of campus operations,
but only a few touch on the learning outcomes, teaching, and curricular aspect of the courses. As a guide to our paper, we pursue the following question: what are the drivers, features, and outcomes regarding a sustainable curriculum? And to answer this, we have worked on a semantic literature review, covering almost 5,000 papers and more than 2 decades of studies. And with this, we plan to contribute to the education practice by providing insights about curriculum development. To accomplish our systematic review, we have opted for the preferred reporting items for systematic reviews, the PRISMA, containing the following steps: 1. Identification of the eligibility criteria. 2. Definition of sources of information and research strategies. And 3. Study selection processes, outcomes, and data synthesis. We searched through the Scopus on Web of Science databases, using variations of the words curriculum, sustainability, corporate social responsibility, and responsible management. And we limited our search from the year of 2000 to 2021, and the search was conducted on both databases on June 14, 2022. Only peer-reviewed articles were considered, and publications focusing on basic or intermediate level education were excluded. Preliminary observations indicate a growing interest in the field, with a steady rise in publications during the years. The Journal of Most Publications is the International Journal of Sustainability in Higher Education, accounting for 94 of the 275 papers analyzed. This is to be expected as a theme revolves around curriculum. We have noticed that most papers study the green of the institution, which focus on its operations instead of the quality of its education for sustainable development. Technical capacitation, overcrowded curriculum, indifference, or even resistance have been pointed by scholars as barriers to ESD. Less conventional teaching methodologies have often been cited along the education for sustainable development. Returning to our research problem, which is what are the drivers, features, and outcomes regarding sustainable curriculum, we have found that the drivers of change among the articles analyzed were support from university leaders and faculty capacitation. The indispensable characteristics of an effective ESD curriculum were interdisciplinarity and deep presence in all disciplines within their own subjects of study. And as expected outcomes, we have an holistic approach to ESD, students with systematic views, and involved stakeholders. Thank you for watching our presentation. Here are the main reference cited in this paper. It is important to clarify that this is a work in progress and all feedbacks are welcome. Thanks so much. Gabriel, né? Gabriel, perfeito. Gabriel e os demais autores, Paulo, Gabriel e a Bárbara, né? Parabéns pela proposta e paper. Vamos abrir para comentários, contribuições, sugestões. Então, acho. Sim, trabalho. Fiquei bem impressionado com a informação dos 5 livros. Aquilo ali foi algo assim que chamou bastante atenção. E vocês fizeram pelo PRISMA, né? E chegou em 279. 275 foram escaneados ali para análise final, né? Porém, assim, como eu disse, né, acho que é Demerval, né? Então, aqui no nosso caso também é um trabalho em desenvolvimento ainda, e a gente vai fazer algumas alterações no método, que talvez venham a reduzir esse número final. A gente usou o índice JCL para fazer a seleção, mas a gente está considerando mudar para o ABS, para que esse seja um artigo com mais influência, talvez no contexto europeu, que o índice ABS tem um pouco mais de influência nesse contexto, e daí talvez isso traga para baixo um pouquinho esse número, né? Mas nós ainda não nos aprofundamos muito nessa análise, na análise do conteúdo desses artigos. Então, os resultados que nós apresentamos, por enquanto, eles têm uma característica um pouco mais bibliométrica, por assim dizer, né?
Mas a nossa intenção nos próximos passos é realmente nos aprofundar mais no conteúdo desses artigos e analisar eles em maior profundidade. Mas, por enquanto, são 275 artigos. No Prisma, a gente fez os cortes, né? Então a gente começou realmente com 5.000 artigos, mas ali o primeiro corte, que era para remoção de duplicados entre as bases Scopus e Web of Science, já diminuiu esse número ali para 3.000. Daí é feito primeiro uma revisão então dos títulos e abstracts, e daí isso já é um próximo corte que já reduz bastante a quantidade também. Então esse número é um pouco assustador, tomou bastante tempo, né, para fazer essa análise inicial, mas foi possível também, a gente fez uma divisão ali no peito. Perfeito. Algo que eu gosto bastante de RSL, eu segui um pouco no ponto, testei mais outros pontos aqui sobre o paper, né? O Prisma e considerar o JCL, mas alguns pontos, assim, eu vejo como potencial de publicação do Clear Production, Sustainable Higher Education, então, dá como revisor, assim, certo? Então, não é nem como a tua apresentação, o revisor. Tá? Assim, o Prisma está ok, a análise de dados, mas por que vocês escolheram o Prisma e qual a pergunta da pesquisa para começar a receber? Tá? Até não precisa não é o se quiser responder ok, mas tipo assim, por que chegou nessa temática, nessa discussão, quais foram as perguntas do Prisma? Essa vai ser um avaliador chato lá, vai questionar, sabe? Que é um que está em construção, como tu falou, tá? Talvez você já tenha até notado isso para ajustar. Sim. Veio algo semelhante na revisão mesmo, né, aqui para o seminário. Não sei, quer dizer, não sei nem se vocês não tem acesso, tem como saber, né? Mas veio algo nessa linha. Nessa linha? Porque realmente a pergunta do Prisma acabou vindo, né, digamos assim, de forma mais indutiva, conforme a gente foi observando os artigos. E eu acredito que ela vai ser aprofundada ainda, justamente por ter sido uma análise um pouco superficial nesse primeiro momento. Eu acho que a gente ainda não conseguiu consolidar essa pergunta, né? Então, de forma indutiva, a gente chegou nessa questão dos drivers, características e resultados, né? Mas isso ainda é um pouco, não foi aprofundado, né? A gente não elaborou no que nós queremos dizer com isso, né? Então, eu acho super contundente esse questionamento e, com certeza, na versão atual do trabalho, ele se aplica, né? Mas, então, é até algo que eu ainda quero conversar com muitas pessoas, né? Para tentar chegar nessa sugestão e qual vai ser realmente a pergunta que nós queremos utilizar no Prisma, né? No Prisma, por enquanto, a gente só baseou as nossas keywords ali que direcionaram a pesquisa. A gente não tinha uma pergunta bem formulada, digamos assim, para fazer essa análise. Posso dar uma dica? Claro. Aqui na seção 2 você tem inserção do momento sustentável no currículo. Interessante. Vai caber super bem, né? Aqui vocês poderiam fazer um quadro, colocam os principais estudos, e depois vocês analisam que é uma necessidade de discutir isso. Isso é respondido já. A lacuna de pesquisa. A lacuna. Eu ia até pegando esse gancho do professor, uma coisa que eu queria, assim, vir na sua percepção, o que seria a lacuna, para ver se eu entendi correto, né, na leitura do texto, porque eu vi ali, então, só, né, ele está totalmente voltado para o currículo, a implantação do currículo, mas o que seria a lacuna, né? O que vocês tentaram encontrar, a percepção dos autores, né? Sim. Eu acredito que a nossa lacuna de pesquisa seja realmente em como trazer o ensino do desenvolvimento sustentável para dentro do currículo. Porque, como a gente coloca ali, muitos dos estudos que foram apresentados até o dia de hoje, eles abordam, eles acabam indo para as operações das universidades, né? Então, a gente sempre acaba vendo as métricas, por exemplo, os rankings hoje, pouco se fala em termos de currículo, do ensino, né, que é um dos principais pontos da universidade, e muito se aborda a respeito das operações em si. Então, a gente sente um pouco de falta disso e gostaria de tentar preencher essa lacuna
através de uma revisão sistemática, porque já existem estudos, né, abordando esse assunto, mas ainda não é algo que está tão em voga, assim. Hoje é algo que a gente sentiu a oportunidade de explorar mais. Mas daí, uma das dificuldades que nós temos é em como operacionalizar isso, talvez. E não é necessariamente o que nós nos propomos a fazer, né? É mais uma abordagem um pouco mais exploratória, talvez. Mas, assim, com certeza a gente vai acabar tocando nesse assunto, porque ele é muito importante, né? E assim, brevemente, né, o que a gente acaba encontrando, e que eu acho que foi um pouco de encontro com a apresentação da Ana e da Ingrid, com relação à interdisciplinaridade, principalmente, que foi um ponto que surgiu nos principais estudos, naqueles que se destacaram mais, como uma característica essencial para o ensino do desenvolvimento sustentável nas disciplinas, né? E daí existem alguns artigos que abordam isso no currículo. Então, a gente quer tentar trazer essa informação para realmente começar a voltar o nosso olhar para o currículo, para o ensino de sustentabilidade no currículo. Colocar uma pimentinha no trabalho de vocês, acho que é relevante a mesma consideração que eu fiz no trabalho, acho que foi na Gabriele, né? Em relação ao Prime, um dos pilares do Prime é justamente o currículo. Então, tem lá, né, as relações com a sociedade, a implantação no escopo, né, top-down da instituição, e tem um pilar específico que é currículo, que aí envolve não só o currículo em si, por exemplo, de incluir a disciplina no projeto pedagógico do curso, mas o currículo, né, junto, assim, trabalhar o mindset dos docentes, incluir atividades, né, curriculares no contexto geral da instituição. Vou pegar como um exemplo que eu conheço, dentro do Prime, hoje um signatário é o ISAI, da FGV, né? Eles têm um papel bastante relevante aqui no Brasil em relação a essa relação com o Prime. E qualquer MBA que você for fazer no ISAI, a primeira disciplina é uma disciplina que eles consideram que é uma disciplina onde você assume um acordo de entendimento do que são os ODSs. Por quê? Porque durante todo o curso, né, o viés de todas as disciplinas, ele é cross, né? Ele não é uma coisa estanque, você tem só a disciplina, ele está no contexto geral. E é legal ter esse olhar do currículo como algo que é uma base bastante importante para o ensino, mas ele é um complemento, porque vai ter que ter tudo isso em volta, porque imagina só, você tem no currículo, mas a mentalidade da instituição é uma mentalidade que não está voltada para o desenvolvimento sustentável. Ela não tem um campo sustentável, ela tem ações ou atitudes ou comportamentos que não convergem com o currículo. E aí, quer dizer, você está anulando o currículo. Então, é super importante, né, ter o currículo, mas ter esse olhar do que está em volta, porque é uma mudança de mindset mesmo, né? É uma mudança no geral. Então, assim, acho que vale a pena dar uma olhada nesse pilar do Prime, até para poder contribuir mesmo com o que vocês estão tentando identificar nessa lacuna, porque tem alguns currículos, ou melhor, tem alguns estudos que estão bem voltados à questão do currículo mesmo, né? De como o currículo pode ser implantado, o que precisa ter. Eu gosto muito de fazer uma analogia com o ensino do desenvolvimento sustentável do ensino de ética, né? Você não ensina ética pela disciplina, você ensina ética no dia a dia da instituição. O aluno passa 4, 5, 6 anos dentro de um contexto educacional, ele precisa ver a ética onde? Em todas as relações que ele tem dentro do campus. Seja no currículo, dentro da secretaria, dentro, né, das relações com os professores, dentro das relações, por exemplo, né, vou lá e ensino para ele o contexto, né, da teoria do que é ética. Aí
ele negocia com o professor um esqueminha mais fácil para ele ser aprovado. Quer dizer, você colocou por terra o que você está ensinando na teoria, né? Então, isso cabe muito para, né, acho que assim, para todas as disciplinas, mas principalmente para essas que envolvem mudança de comportamento, que a gente não está falando de conhecimento técnico, a gente está falando de uma mudança de visão de mundo, né? A ética é visão de mundo, a educação para o desenvolvimento sustentável é uma visão de mundo, é diferente de você aprender uma programação, né? Você está aprendendo uma técnica. Então, eu acho que vale a pena, né, focar nisso, assim, nesse contexto de impacto mesmo, né? Como é que o currículo impacta? De que forma? Como que ele não está sozinho nesse, né, nesse caminho? Ele não pode estar sozinho, ele tem que estar abarcado com outros pilares, mas ele é um pilar que não pode estar fora. Você dá ênfase nele, mas ao mesmo tempo se mostra que ele não está fora de outros, dá mão para alguns, né, para alguns pilares. É uma sugestão, acho que é comentar alguns pontos também, as considerações de tá bem legais ali da paper, né? Algo que também com o avaliador ia questionar se é algo para pensar, não é uma crítica, mas é uma pensar. Você está usando o JCR, que seria, o melhor entendimento seria algo mais qualitativo do paper que possui, certo? É um entendimento que é o que tem melhor, né? E é uma publicação, pesquisa. E você está analisando o currículo que é então, só algo para pensar. Então, se alguém, hoje a gente está usando, é claro que a forma de comunicar o ensino via uma delas, a publicação. Então, talvez acho que fazer um lado prático, que além disso, considerou também algumas experiências que foram relatadas em outros papers, pode fazer essa narração. Senão vocês vão fazer relatos de pesquisas, de papers de alto impacto, alto XR, mas o que você entrega algo para uma visão mais prática? Tá? Acho que tem uma amarração muito legal no paper. Tem o paper da Ana Paula Serafini, é o paper número 370, publicado nesse ano. As autoras do Rio Grande do Norte, eles publicaram no Pleno Production, uma revisão da VSL, em Higher Education. Bem legal. Depois, se quiser me escrever, eu tenho um paper, tá? Show. Esse paper é bem... Tem outra autora que é a Chris Schill, que é ela que mais publica sobre esse tema. Você não tem ainda. Chris Schill, ela Schill, certo? Ela é uma holandesa, ela escreve muito. E é bem legal citar o Rio, Lausanne, mas a Schill que está mais trabalhando nessa perspectiva. Acho que seria legal. Que eu acho que todo o trabalho de pesquisa está muito bom. Na verdade, são esses preenchimentos, né? O paper é um preenchimento de lacunas, né? Tem que ter tudo e mais um pouco. Mas acho que... Muito obrigado, né? Não sei se tem mais comentários. Acho que foi muito produtiva a sessão. Parabéns a todos que estão aqui presentes, autores, agradecer a Lu, né? Fantástica nesse trabalho. Então, saiu. Muito bom. Considerações bastante significativas. A gente sempre aprende um pouco mais, né? Vamos encerrar? Podemos encerrar? Então, eu e a Lu agradecemos a participação de todos, que fica gravado posteriormente aí, vocês estão nos assistindo, né? Foi um painel relacionado ao desenvolvimento sustentável, desenvolvimento econômico e também aos ODS. Então, muito bom. Obrigada, professor. Acho que parabéns a vocês que se dispuseram, né? Vou repetir as mesmas palavras do começo, acho que é excelente. Acho que a academia cresce e sempre se desenvolve quando a gente tem pessoas propostas, né? A dedicar o seu tempo, dedicar... acho que vai muito além do tempo, mas sim a coragem, porque não é fácil a gente vir para uma mesa de... Eu ontem estava na posição de apresentadora num outro congresso, na Fundação Getúlio Vargas, e eu falei sempre aquela ansiedade, mas é assim que a gente aprende, assim que a gente melhora os nossos trabalhos, assim que a gente melhora a pesquisa, a ciência, assim que a gente contribui para
com a sociedade, assim que a gente deixa o nosso legado, né? Pode ser uma sementinha, mas é uma sementinha que sempre vai dar frutos. Então, parabéns por vocês, né, se dedicarem no trabalho de vocês, a se disporem a vir aqui, ouvir, a trocar, né, a nos ensinar também, Com porque em certeza. cada trabalho É uma a gente troca. aprende muito. Então, parabéns e obrigada. Tá bem, obrigado. Agora a gente tem, acho que a sessão de abertura, né, do evento. Não fala memória no auditório. No auditório tem sessão, a abertura é no primeiro dia,